Olá, estamos no ar então com mais um Unifra Entrevista. Hoje a minha convidada é especial, Irley Ramos Wessel, escritora, palestrante, terapeuta com formação na área de pedagogia. Irley, um prazer te ter aqui comigo no programa hoje, conversando então sobre as mulheres, o poder, a fortuna, a cura, a doença, eu acho que males da sociedade contemporânea, não é isso, né? Nossa, é isso, bem resumido. Maravilha a tua entrada, maravilha. Morgana, é verdade. Os males da alma, talvez. Da alma, acho que sim, né? A alma tem a ver com a mulher, tanto faz o gênero masculino ou feminino, não é? E a alma, eu acho que, claro que a gente está dando um enfoque mais feminino aqui, né, Morgana? Mas a alma masculina também está em sofre, dificuldades, exatamente, né? Estamos, acho que, vivendo uma era onde nós temos o direito de admitir que a nossa alma está doendo. Exato. Né? Isso é uma vantagem. Acho que é uma coisa assim da consequência do desencantamento do mundo, né? Um desencantamento com as coisas, talvez. Eu não sei, mas acho que a gente vai bater um papo bem legal hoje comentando a tua obra. Antes disso, Irley, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a tua formação, sobre como é que aconteceu essa coisa da Irley escritora, palestrante, entrar nessa área de ser terapeuta também, das terapias, enfim, quero que tu nos conte um pouquinho a tua história. Talvez eu possa dizer para você que várias formas e várias atividades que eu vivi ao longo da minha história, eu comecei a trabalhar com 18 anos, então assim... Mas uma das coisas que eu acho que vai responder a tua pergunta é assim, eu entrava, por exemplo, num ônibus para ir para a faculdade, para onde eu fosse, eu não tinha carro. Acontecia o seguinte, as pessoas entravam e eu perguntava para mim, qual será o medo dela? Eu perguntava, mas para mim, o que será que ela pensa? Qual a dificuldade? Como é que será que ela vive? Então eu acredito que essa ideia de olhar para o outro e pensar que este outro tem uma vida e que às vezes esta vida não está muito bem, já vem comigo há muito tempo. Então, depois que eu fiz pedagogia, eu lidei com os alunos, e aí sempre alunos com problemas, aí os professores com problemas, parece assim que a palavra problemas me perseguia. Acompanhava. Eu via os problemas. E na medida que eu via os problemas, eu sempre perguntava, há de ter uma solução. Porque a pessoa fica focando o problema, mas, meu Deus, tem que ter um caminho para a gente poder chegar a um consenso. Não é só problemas, eu acreditava. Porém, eu vivia e via as pessoas vivendo só problema. Aí, passou-se um tempo, eu comecei a buscar formas de solucionar problemas. E aí que eu entrei na primeira formação, que não foi acadêmica, foi a programação neurolinguística, que se fala até hoje. Gente, eu estou formada assim há milhares de anos no meu entendimento. Se fala até hoje mesmo. Se fala até hoje. Eu fui fazer um outro curso agora de especialização. Imagina, é muito tempo já que eu lido e que eu aprendi a programação neurolinguística, que fala da questão do cérebro, de reprogramar o cérebro para o sucesso, que você pode reprogramar suas memórias, até as que te machucaram muito. Bom, Eureka, achei então a forma de ajudar as pessoas a sair do problema e ir para a solução. Claro. Aí, isso foi em 93. E aí eu sei porque a minha sala era 93. Eu abri o consultório em 93. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 22 anos já fazem. E aí eu só tinha esta formação, claro, mais acadêmica junto. Depois eu fui procurando outras. E aí eu fiz Renascimento, que é uma técnica maravilhosa, com Leonard Orr, um americano. Aí eu fiz linha do tempo, nossa, muita coisa. Regressão de memória passou a ser as pessoas me buscavam muito, né, ajuda no consultório por causa da regressão de memória, porque se entendeu na época, através da mídia, e isso ajudou bastante a procura dos pacientes, eles entendiam que a gente conseguiria solucionar com mais eficiência e mais rapidez traumas, problemas existenciais até, né? Então, a minha história em relação a cuidar das pessoas, entender que elas têm problemas, porque eu não consigo olhar para uma pessoa e entender que ela não tenha nada. Eu sei que todas têm um histórico, e muitas vezes o histórico, ele é dolorido, e nem sempre é tão dolorido, mas existe algo a melhorar. Então, eu busquei isso e transformei isso em consultório, em terapia, e aí eu me tornei terapeuta.
E como tal, Morgana, eu nunca parei de estudar. Sim, sempre buscando informações sempre. e, né, Sempre e no informações. campo, na área, claro. E sempre assim, Morgana, minha pergunta, minha tendência, eu acho, era buscar coisas de ponta. Porque eu entendia assim, nossa, a pessoa está na minha frente. Nem todas os meus recursos, as minhas especializações davam conta daquele problema. Então, eu tinha uma carta na manga, eu tinha uma outra técnica, e aí eu utilizava aquela técnica. E no fim, com o tempo, eu juntava todas. A regressão de memória, ela é fantástica, porque você consegue, não quero abrir parênteses para isso, mas ela me deu a oportunidade de eu juntar todos. Então, por exemplo, a gente vai até o sintoma, né? Pega o sintoma e vai até a origem do problema, seja ele no útero, na infância, enfim. E aí você chega lá e faz o que com aquilo, entende? Aí você usa as técnicas que eu tinha todas. Reprograma, aí entra a PNL, reprograma aquela memória, extrai de lá o ensinamento que é necessário. Porque a ideia não é você vai eliminar aquela dor, não, você vai aprender com ela. E tudo muda, então assim, minimizar, contornar, né, contornar, situações. Entender. Porque eu acho que assim, o ser humano tem sempre algo a aprender. Sempre. Seja na felicidade ou seja na dor. Exato. Então, as técnicas todas, e com isso também, Morgana, temos que falar, eu me trabalhei muito no decorrer desse processo. Sim, tu teve que buscar, talvez, Irlei, não sei, estou te perguntando isso, né? A tua própria cura, assim, as tuas próprias perguntas tu teve que te responder primeiro, para depois estar pensando, não, mas tem mais pessoas que têm essas dúvidas? É isso? Ou talvez tudo começou porque eu tinha muitas Claro. perguntas, entendeu? Entendi. A gente não sabe. Claro. O caminho que nos conduz, eu creio sempre que é um caminho sábio. Sempre. Hoje eu entendo, sentada aqui na tua frente, para a tua plateia, que eu entendi os sinais que o caminho me dava, né? Eu entendi, porque eu fui muito corajosa em abandonar um caminho correto. Eu era concursada no estado e no município. Eu já poderia estar aposentada, imagina. Sim, porque eu comecei uma criança trabalhando. Então, eu, na verdade, fui muito corajosa em dizer, agora eu vou passar para o outro lado, viver sem um concurso, sem ter aquele dinheiro fixo por mês. E eu comecei a fazer todo um novo caminho. Então, hoje, eu vejo as pessoas, e a gente nota isso na internet, com várias dicas, as pessoas hoje estão tendo o direito de se darem conta que não é aquela profissão escolhida que vai fazer com que elas fiquem para a vida toda. Nós estamos vendo uma era que as pessoas até se formam, por exemplo, em medicina e não exercem. Vão buscar outra profissão, vão buscar outra formação. Hoje nós estamos vivendo nessa vida, assim, nesse momento, que, por exemplo, assim, se forma em direito, vai se tornar depois palestrante. É o caso, por exemplo, de vários médicos que hoje nem exercem a medicina, ou tem vários médicos, inclusive, que se tornam políticos. Será que isso é a busca pela felicidade, Irlei, ou o quê? Eu acho que, de certa forma, tem uma liberdade ali. Liberdade, talvez. Tem uma liberdade na medida que você pode dizer, no meu caso aconteceu assim, se eu tivesse que ficar lá do jeito que eu estava, eu não teria sido feliz mais. Eu estava feliz enquanto. Aí, de repente, eu pensei, nossa, tem outro caminho. Eu fui corajosa e fui. Quebrei paradigmas. Muito corajosa. Muito corajosa. Então, é essa coragem que eu acho que faz com que a gente não se acomode. E isso transforma pessoas em olhares apáticos, perdidos, com olhos iluminados, com olhos cheios de vapor e de vontade. Então, o que a terapia e esses meus instrumentos de trabalho ajudam? Porque assim, eu não investigo as coisas a nível consciente. Essa é a grande sacada do meu trabalho. Porque a nível consciente, Morgana, as pessoas, elas conseguem camuflar. Camuflam muito, né? E eu não me importo muito quando eu estou com uma pessoa em consultório, ou mesmo quando ela me pede uma opinião, eu não me importo muito com o conteúdo. Eu nem sei, eu nem quero saber do conteúdo. Se ela chorou, se ela gritou, se o marido bateu, não é esse o foco. Mas é o sintoma que não tem nem palavras. Então, ali que está a riqueza da informação. Porque o sintoma é a nível
inconsciente. A palavra transforma, né? Talvez as nossas ações e as nossas escolhas estejam externalizando alguma coisa muito maior, interna, é isso? É ali que está a grande sacada da mudança. Porque enquanto a gente faz uma mudança baseada no oba-oba, no isso aqui é para mim, naquela coisa muito externa, muito cheio de... Ela pode estar disfarçando, encobrindo alguma outra coisa, né? Então, eu gosto muito da investigação a nível inconsciente. O que que isso me diz? Onde que eu aprendi isso? Por exemplo, o medo. Ok, ter um pouco de medo faz bem, porque aí eu não corro e atravesso a rua sem cuidar. Mas um medo exagerado, ele não é legal, ele tranca carreiras, ele modifica toda a nossa história de escolhas. Então a pergunta pode ser feita assim, onde que você aprendeu a sentir esse medo? Você pode dizer assim, no contexto atual, você pode dizer, não, eu acho que eu sinto medo porque a minha mãe, ou porque meu pai, ou porque eu bati o carro, um exemplo. Mas normalmente não é agora o medo, você conheceu este medo aonde? A primeira vez. Aí vem histórias de pessoas que, por exemplo, chegaram no colégio e perceberam, no primeiro ano, perceberam tudo novo. Meu Deus, isso me deu medo. Então tem uma série de motivos, mas o primeiro medo, a ideia do primeiro medo, do primeiro desamor, da primeira angústia, enfim, a primeira, e isso sempre está mais a nível inconsciente. E se a gente consegue descobrir isso, a gente consegue fazer escolhas saudáveis. Esse é o ponto, né? Eu fico pensando, e a gente um pouco da nossa conversa gira em torno disso, Glei, na figura da mulher, né? Voltando um pouco para nosso olhar, o ser mulher na sociedade contemporânea que diz respeito ao quê? Família, filhos, trabalho. A mulher, ela é cobrada de diversas maneiras, né? E sobretudo, vive numa panela de pressão o tempo todo, parece, né? Me parece muito, porque ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser uma boa profissional, tem que ser profissional, já não se admite hoje. Aí a gente condena aquela versão da mulher que ficava em casa e aquele papel de uma mulher que também era importante, e aí se reverte isso. Tem que ser boa mãe, tem que ser bonita, porque a beleza né? Então a mulher está no mercado, tanto na produção quanto no consumo, ela está sempre em primeiro plano. Como é que tu volta isso? Eu já pensando um pouquinho na tua interpretação e depois das tuas obras que tu vai comentar para a gente, mas como é que é o teu olhar sobre isso? Eu acho é um olhar bem amplo e ao mesmo tempo bem específico. Amplo porque tudo isso que você falou realmente está acontecendo. Isso é um fato. Não existe, isso não é bonito, é alguma coisa de jornalismo. Sim, não é coisa mídia, não né? É fato. Específico, porque eu acho que a mulher perdeu a conexão com ela mesma. E essa conexão, ela parte sim do histórico interno dela, da história dela, como mulher, enquanto gênero, a história de repressões que ela viveu, a história das coisas que ela queria fazer historicamente e não pôde. Então, ela realmente é o resumo e o resultado de muitos nãos, de muitas coisas que não podiam ser feitas por ela estar justamente no papel de mulher. Então, por que o específico? Porque ela se desconectou. E agora, o que eu sou? Então, eu sou um homem, praticamente. Tanto que nas empresas, as mulheres atuam muitas vezes com aquele jeito masculino de ser. Sim, as grandes chefes de Estado acabam, inclusive, tendo um estereótipo, né, masculinizado. Mas a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos continuar nos papos daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente já volta.
E voltamos então ao nosso bate-papo com a querida Irilei Ramos Wessel, escritora, terapeuta, palestrante, né? Irilei, a gente falava no primeiro bloco, as mulheres, daí tu me falou numa palavra, né? A conexão consigo. Eu quero que tu retome um pouco isso para o nosso público, que é eminentemente feminino também, né? Então a gente tem que... eu acho que nunca se perde falar sobre isso, né? O que é essa conexão? Essa conexão, eu acredito assim, que nós estamos conectados a algo muito maior, que é uma consciência maior. A física quântica explica isso. Isso não é misticismo nem nada. Sem nada de religiosidade nada. implícita. É física quântica. Eu fiz uma formação com Amit Goswami, ele é físico, indiano, e enfim, e ele explica exatamente isso. Aquela história assim de você se conectar com algo. Então assim, quando eu falei que a mulher não se conecta com ela, é porque ela está conectada com o que está fora dela. Por exemplo, tudo isso que você citou. A beleza, a bolsa, não pode ter ruga, não pode ter gorduras localizadas. Então, ela corre para fora. E ela atende tudo isso. A mulher é incrivelmente capaz para atender tudo isso. Eu admiro as mulheres, porque elas estão sempre lindas, de unhas pintadas. E lavando louça, né? Como é que elas fazem isso? Elas administram a casa, elas saem para o trabalho, estão no carro passando batom. Elas estão sempre lindas no contexto que elas atuam. Claro. Ao mesmo tempo, elas estão servindo a essa coisa externa. E elas perdem, porque elas não conseguem tempo para se conectar com essa coisa maior. Quando eu falo conexão com o maior, é como se nós estivéssemos perdendo a nossa ligação com aquilo que de fato a gente veio fazer. Se eu nasci como mulher, gênero feminino, eu tenho uma natureza feminina. E essa natureza feminina vai impactar nos negócios, vai impactar na família, vai impactar no lugar onde eu resido. Só que eu preciso entender qual é essa coisa, eu tenho que estar em conexão. E aí eu vou te falar uma coisa, talvez muitas mulheres não me deem razão, mas é pela física que eu falo. A conexão que eu me refiro, que às vezes as mulheres não estão mais fazendo, é a conexão com o amor. Segundo o Amit, físico quântico, ele diz que a maior commodity que vai existir no planeta daqui para frente, não sei se daqui a 2 anos, 3 anos, é o amor. E não mais o sapato, e não mais só a comida, não mais só a roupa. Toda essa materialidade, né, posta, né, que a gente tem. Que eu adorei que você falou antes, essa materialidade posta. Não vai mais ser isso, porque as pessoas já estão, como você iniciou falando no programa, as pessoas já não estão mais vendo muito sentido nisso. Na verdade, a gente vê sentido nisso por um mês, por um meio ano, por 2 dias. Uma bolsa nos traz uma satisfação de um meio ano. Imediata. Ou talvez de 2 dias, sei lá. Exato. Agora, a conexão com o amor, nossa, a conexão com o amor te alimenta. Isso talvez seja, não sei, Leia, e aí só para te instigar a falar um pouco mais disso, porque é muito interessante essa questão, essa teoria. Outros autores já teorizaram sobre o amor, né? Então eu adoro ler George Simmel, né, com filosofia do amor, psicologia do amor, e que vão trabalhar justamente essas lógicas, né, de todo o processo de amor que nos reúne. Inclusive tem o estudo um antropólogo, Daniel Miller, na minha linha de pesquisa na antropologia sobre consumo, que ele traz uma teoria para o consumo, que é uma teoria do amor também. E tu tocou nessa palavra, eu acho que é instigante, assim, que ele diz que raramente a gente consome por esse hedonismo exacerbado que se prega na sociedade. A gente sempre consome com vistas às razões sociais, ou seja, eu vou no mercado e eu compro alguma coisa pensando no meu filho, no meu marido, nos meus amigos, ou eu vou numa loja, tu vai comprar um batom e tu vai pensar, vou ficar bonita para ir trabalhar ou para ir a uma festa e conviver com meus amigos, enfim, de alguma coisa esse laço de afetividade nos cerca. E eu me questiono muito sobre isso na sociedade contemporânea, porque nunca houveram, não sei, tantas dissoluções, os relacionamentos estão em crise. Tu consegue, não sei se isso tem sentido, eu queria que tu me explicasse, assim, que talvez essa teoria que tu me coloca, eu acho tão interessante, que isso justifica um pouco essa crise dos relacionamentos, porque a gente pensa, as pessoas, não, é que as pessoas estão com mais liberdade para se separarem ou não, ou para...
talvez não, talvez sempre tivesse, talvez estejam vislumbrando isso agora, não sei, queria que tu me comentasse um pouquinho sobre isso. E tem a ver, sabe, porque assim, quando a gente, falando da conexão, e essa tua explicação tem tudo a ver, essa conexão com o amor, por exemplo, se eu corro para fora, eu não corro para dentro. Claro. Se eu não corro para dentro, eu não conecto. Se eu não conecto, eu não consigo saber quem eu sou, eu não consigo nem me amar. Eu vou ser, na verdade, eu, mulher, o homem, sim, enfim, claro, eu vou ser, na verdade, alguém que está na mão dos outros. Eu não vou estar no meu poder, né? E as pessoas o que mais buscam através da compra, através do consumismo, é o poder. E o poder, na verdade, esse poder, ele traz um vazio muito grande. Então, por exemplo, eu vou casar, vou ter uma casa linda, vou ter todos os pratos, os cristais maravilhosos, e aí eu vou encher minha casa de amigos e tal, mas, ai, chega uma hora, meu Deus, não é mais isso. Mas é porque tudo é frio, tudo não está conectado, tudo não está... Como eu sempre falo assim, não deu aquele frio, sabe? As pessoas perderam aquela coisa por dentro, ai, meu Deus, que emoção, eu vou ver meu esposo. Ai, à noite eu vou fazer uma sopa quentinha. Não existe mais. À noite eu tenho que correr, porque à noite eu tenho não sei o quê, porque meus filhos precisam comprar não sei o quê. Então, é uma coisa... O maior luxo da atualidade, eu sempre brinco, né? Pesquisa mercado luxo, é o tempo, né? É o tempo. Uma vez eu eu fiz uma pergunta para Ana Paula Padrão, lembra da jornalista? Ela esteve uma vez aqui em Santa Maria. Eu fiz uma pergunta, eu perguntei a ela, o que mais ela gostaria de ter hoje e que ela não tem? E ela olhou bem para mim e disse assim, sem dúvida nenhuma, o que eu mais gostaria era o tempo. Tempo é o luxo da atualidade. Tempo é o luxo da atualidade. Eu pensei, mas então por que você não se dá o tempo? Mas é lógico que eu não falei, claro, e eu pensou respondo. Que é contigo, sim. Eu respondo, eu estou respondendo de forma, porque eu passo isso como laboratório. Eu sou um laboratório, eu vou te dizer. Eu escolhi o tempo, eu escolhi estar no tempo. Então, o que eu faço? Eu estou diminuindo algumas coisas, eu digo não para outras. Isso vale para nós, as mulheres que estão nos assistindo. Tenham coragem, vocês não precisam estar em todos os lugares, não precisam... Ponderando. E ter tempo para conexão. Como é que a gente faz isso? Voltando a essa palavra. Você ter pelo menos meia hora para si mesma, para deixar que venha qualquer tipo de pensamento possível. Sem interrupção. Lá você vai encontrando aos poucos respostas. Na verdade, não são respostas, perguntas às vezes. E você começa a dizer, gente, mas isso eu corri tanto. Acho que eu não quero mais isso. E aí você vai limpando aquilo tudo que é ilusório. E você faz uma nova escala de valores. Isso é importante. Irlei, eu quero que tu fale um pouquinho para os nossos espectadores, enfim, exatamente fazendo um gancho de todo esse nosso bate-papo que está maravilhoso, né? É verdade. Muito bom. Com a tua obra. Enrenda-se. O que tu aborda? O que tu recomenda? Veja, é uma coleção. É a coleção C. Uma é renda-se, resolva-se e atente-se. Já vou botar aqui, ó. E vou dizer por quê. Respondendo a renda-se. Claro. Eu pensei o seguinte, gente, renda-se. Renda-se aos encantos da vida, renda-se ao amor, renda-se às pequenas coisas, renda-se à grama fresquinha, renda-se. Atente-se. Atente-se, gente. As coisas são diferentes do que estão dizendo. Há coisas na entrelinhas que vocês não estão alcançando. Hello, sabe como é? Hello. Resolva-se. Cara, tô cansada, né? Porque assim, no consultório, muitas vezes as pessoas chegavam, tinham tudo para ter uma vida maravilhosa, tinham tudo. Resolva-se, cara. E aí eles me pediam que eu solucionasse as coisas para eles em uma consulta. Aí eu pensei, não, para tudo. Calma, né? Resolva-se, cara. Começa resolvendo agora, sabe, Morgana? Eles estão nos assistindo, teus espectadores, eu sei que eles podem começar agora. Claro que sim. Resolva-se desde agora, seja lá quando é este agora. Mas comece, sabe, a olhar as coisas de outra forma, que os resultados virão também diferentes. Damas de Ouro, a inteligência feminina em ação. E aí, aqui voltamos ao nosso ponto de conexão. Mulheres ao nosso ponto de conexão. Cases de liderança feminino, onde eu falo sobre uma história da minha infância,
de quando eu comecei a ser líder, sem saber, claro, porque eu era uma criança, brincando de bonequinha com a minha irmã, virou um case de sucesso. Porque lá eu não sabia, mas eu já estava sendo líder, porque a situação que eu conto, ela é uma situação muito difícil, uma situação horrível que eu vivi, de um trauma terrível, algo do tipo, abre parênteses, uma pessoa queria matar meu pai e eu presenciei. Básico, pouca coisa. E aí a mãe me diz para eu não olhar para aquilo, entendeu? E eu não olhei. Só que mentira, eu olhei a vida toda, isso causou traumas e tudo mais. Então a minha liderança já se manifestava por eu ter sobrevivido aquilo lá. Claro, e ter transformado isso em ti, né? Então talvez as mulheres precisem de estar pensando sobre esse aprendizado. E as líderes carregam, né? A gente vê filmes, né? Referências como a Dama de Ferro, carregam esse estigma, né? De traumas e de transformar isso em força, né? Não é uma coisa muito fácil para a mulher, né? Assim, né? Tomar decisões e as decisões normalmente elas pesam muito para a mulher, né? Não sei porquê, eu não estou querendo puxar a brasa para o nosso assado, mas parece que nem assim a casa de separação, a culpa é da mulher. Às vezes as pessoas não investigam, pô, mas peraí, calma. Não cuidou direito dos filhos. Não cuidou dos filhos, não, o filho entrou no mundo das drogas, a culpa é da mulher, a culpa é da mãe, né? Então, acho que não é bem assim, às vezes. A crise né? naquela empresa, porque as mulheres têm DPM. Imagina, né? Não, na sociedade contemporânea a gente está falando em TPM. E aí eu te pergunto sobre isso aqui, que na verdade tu me falava quando o nosso making off aqui, que este é consequência, esse aqui, né, que é editado pela Chiado Editora, né, na Europa, é a versão, né, para a Europa deste aqui, né, quando a saúde adoece. Quando é que a saúde adoece, Lei? Quando a alma adoece. A saúde adoece, sabe por quê? Isso é outra pauta, amiga. Não, a gente aí tá tem só assunto, amiga. A gente vai ter que fazer uma outra versão só para pautar pontualmente, né? Olha, Morgana, resumindo, todos nós que estamos na ativa, somos produtivos. Nós estamos correndo em direção aos nossos sonhos, ok? Claro. Começamos com 18, com 15, seja como for. Então, nós chegamos numa determinada época da nossa vida e colhemos os frutos dessa nossa força, dessa nossa liderança de nós irmos em busca e tudo mais. Colhemos os frutos. Só que muita gente chega doente. Adoece-se com 40, com 30, com 20. Não que isso seja o motivo, mas estudos comprovam que as pessoas emocionalmente conturbadas, que carregam nesse percurso raiva, ódio, rancor, enfim, emocionalmente abalados, estudos comprovam que isto acelera a doença física. Então, as pessoas, eu convido elas neste livro para que elas façam a corrida que a gente faz, mas que olhem para as emoções, para não jogar as coisas para debaixo do tapete, que investiguem, que chorem e que se solucionem, para que quando cheguem com 50, 80, 60, seja lá que idade, e vencerem aquilo que queriam vencer, que cheguem inteiros. Porque é muito prejuízo no bolso você finalmente chegar lá, entendeu? E chegar doente. É muito trágico isso, né? E por fim, né, para a gente já ir se encaminhando para o finalzinho do programa, o teu lançamento agora na Feira do Livro deste ano, Poder e Fortuna. Tu falava antes, né, das questões de poder, como nos cercam o tempo todo, né? E a gente vai ter vários teóricos que vão teorizar sobre a questão do poder. Como é que tu aborda o poder e a fortuna aqui nessa obra? Qual é a mensagem que tu quer deixar? Baseado também no consultório. Casos de consultório, né? E nas mulheres. Mulheres de sucesso, mulheres com cargos maravilhosos que qualquer uma sonharia, chegavam perdidas e vazias. Havia um padrão. E eu descobri que o padrão é porque elas colocavam uma ideia errada na busca dos objetivos. Eu quero poder, eu quero fortuna. E faziam com um olhar até de empáfia muitas vezes. Eu quero poder e fortuna. E aí custe o que custar. Custe o que custar. Doa quem doer. Só que isso às vezes custa muito caro, né? O preço é muito alto, as pessoas não se dão conta, né? Que essa falta talvez de cuidado com o espírito, eu poderia dizer assim, né? Espírito no sentido
até filosófico, né? Nunca falo no espírito. Nós estamos aqui discutindo religiosidade, né? Que é uma outra questão, né? Estamos discutindo a psique humana, né? Que faz parte. Que faz parte. Então, o poder de você ser feliz, a fortuna de você ter saúde. Então, de certa forma, esse livro quer fazer com que as pessoas se atentem aos conceitos diferenciados de poder e fortuna. Porque o que está aqui e onde a sociedade, na maioria, está caminhando, ele é, no mínimo, falacioso, dá para dizer assim, é uma falácia. Claro, claro que sim. Não leva a lugar nenhum, porque a minha... Não é que não leve a algum lugar, tudo leva a algum lugar, claro. Mas pode levar a uma depressão profunda, como é o caso da Joana, a minha... Tua interlocutora aqui. Yes, que fala por todas nós. Ah, que ótimo. Então não percam, né, as nossas espectadoras, os nossos espectadores também, né, e isso vale também para ambos os sexos. Leia uma pena o nosso tempo ser curto, mas a gente vai ter que fazer outra meia hora para a gente falar de cada um, e a gente vai fazer vários programas, né. Um prazer ter estado contigo aqui, né, a riqueza da tua obra, parabéns. Obrigada por participar, então, tá nos colocando... pequenos recortes, né, de certas coisas que a gente às vezes precisa se provocar a pensar. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, né, através da mídia, procurar refletir, que as pessoas pensem um pouquinho. Se tirarem um tempinho para pensar um pouquinho sobre isso, é acho que um meio passinho aí, né, para estar solucionando. Talvez um grande passo. Exato, exatamente. Porque é num pequeno pensar que a gente muda caminhos. Exatamente. Muito obrigada, Tairley, pela tua participação. O Nifra Entrevista fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até o próximo programa.